Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Eu fico acompanhando as promessas do governo federal, tanto do presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula. O que é que está acontecendo? O governo federal sempre trabalha em cima de ajudar a população mais humilde, seja com Bolsa Família, que acabou, seja agora com Auxílio Brasil, que tem aí 3 parcelas, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 parcelas, e vamos agora para o mês de março, apesar que em novembro não saiu o pagamento dos R$400, que até hoje a gente está esperando que o governo pague essa diferença de retroativo. Agora eu fico lembrando aqui que o governo, a grande arma do governo nesse momento, se torna o retorno do auxílio emergencial. Por que isso, Alex? Primeiro, para você entender aqui a situação, a importância do auxílio emergencial nessa campanha para que o presidente Bolsonaro possa entrar mais competitivo, caso essa diferença do ex-presidente Lula para o presidente Bolsonaro não caia. Está caindo. Essas últimas pesquisas estão acontecendo, estão sendo divulgadas, essa diferença de Lula para Bolsonaro está diminuindo. E alguns analistas dizem, por isso, que o presidente está segurando o auxílio emergencial, o retorno. Olha a importância do auxílio emergencial nesse momento. Seria uma cartada final. Você sabe que os R$400 do Auxílio Brasil, se até dezembro será pago, tá? Agora, se daqui para novembro não houver uma reunião para liberar, para anunciar um novo formato, ou seja, uma nova fonte para pagar os 400 em 2023, o que é que acontece? Esse valor do Auxílio Brasil cai para R$217, R$220. Você sabe que os R$400 que estão sendo pagos é devido a esse acordo, ou seja, sobre essa PEC 20, a PEC 23, a PEC dos precatórios. E essa PEC é para pagar os R$400 até dezembro. Você lembra do que o ministro João Romaneto falou a respeito? Muita gente acha que esse valor vai ser eterno e não é assim. É até dezembro. Final do ano, depois das eleições desse ano, vai ter reuniões novamente. Entenda onde eu quero chegar. Preste atenção ao que disse o ministro João Romaneto. Escuta aí. Estamos estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano, e esse benefício transitório teria por finalidade equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de R$400. E isso é que estamos tratando internamente no governo e também junto com o Congresso Nacional, para que, com a aprovação da PEC, que o relator, o deputado Hugo Mota, tudo isso seja viabilizado dentro das regras fiscais. Obrigado, acho que agora eu esclareci bastante, né? Pois é, como você ouviu aí o ministro João Romaneto, deu para entender que até o final do ano está sendo paga essa diferença dos R$400 via PEC 23. O presidente Bolsonaro, a gente está nessa expectativa para que o presidente Bolsonaro confirme o retorno do auxílio emergencial. Ele sabe da valorização que foi o auxílio emergencial. E ele comentou sobre isso e ele disse justamente o seguinte: o número de famílias que foram beneficiadas em 2020. Preste atenção, palavras dele, para você ver a importância. Acompanhe. Tem resultado porque foram, na verdade, 68 milhões de pessoas que receberam, no primeiro momento, 2020, 5 parcelas de 600 e 4 de 300. Lembro que, naquela época, a média do Bolsa Família era R$190. Esse dinheiro, obviamente, os mais necessitados, compraram alguma coisa, fizeram a economia movimentar, ajudando na arrecadação para estados e municípios. Então, o que manteve a economia viva, além de manter, obviamente, um mínimo de dignidade para esses informais, foi o auxílio emergencial. E eu repito, nós gastamos de auxílio emergencial em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então, não justifica quando alguns me acusam, no caso, né, de não ter sensibilidade com os mais necessitados. A prova está aí. São números que não deixaram a economia sucumbir. Pois é, como você ouviu aí, palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele sabe do que se trata o retorno do auxílio emergencial, é tanto que ele falou dos números importantes em 2020. Ô Alex, isso quer dizer que o governo
está segurando o retorno do auxílio emergencial baseado nos números das pesquisas. Você lembra que o governo iria iniciar logo no início desse ano, 2022, o retorno do auxílio emergencial. Eu falei várias vezes, o próprio governo dizia que poderia já manter aí fevereiro, março, abril, 3, 4 ou 5 meses nesse ano de auxílio emergencial. Não confirmou isso, porque as últimas pesquisas que estão sendo apresentadas, a diferença do presidente Bolsonaro para Lula, Lula está aqui, Bolsonaro está aqui, está diminuindo. E aí, técnicos, cientistas, políticos dizem, segura esse retorno, isso vai ser uma cartada final. O auxílio emergencial, a gente vai esperar um pouco mais. Esse esperar um pouco mais, vai até quando? Lembro, a partir de agosto, não pode trazer o auxílio emergencial de volta, porque a lei proíbe. Até julho, mês 7, pode. Então a gente tem março, abril, maio, junho e julho. 5 meses. Essa decisão, o governo tem 5 meses para confirmar o retorno. Alex, 5 meses é maldade. Esperar 5 meses? Pois é. É por isso que a qualquer momento o presidente deve confirmar esse retorno do auxílio emergencial. Alex, quer dizer que se as próximas pesquisas começarem a ser anunciadas, se a diferença voltar a subir, ou seja, se o ex-presidente Lula começar a abrir de novo e o presidente começar a ter um declínio, né, uma queda nos números, isso pode forçar, porque os parlamentares, os deputados, enfim, aquela base de aliados que quer que o auxílio emergencial volte, estão em stand-by, ou seja, estão aguardando essa decisão do presidente Bolsonaro e também os números dessas pesquisas. Então, tudo vai depender dos números que irão ser apresentados nas próximas pesquisas, para que o auxílio emergencial volte. É essa ou esse o conceito? É. Vários políticos, vários cientistas políticos, comentaristas dizem que o auxílio emergencial deve voltar. Vários parlamentares da própria base do presidente Bolsonaro dizem a mesma coisa, estão pedindo um retorno do auxílio emergencial, porém sabe que é uma decisão que cabe exclusivamente ao presidente Bolsonaro. O Alex, então isso significa que se ele cair no número, se os números caírem, ou seja, se o ex-presidente Lula voltar a crescer de novo e o presidente cair nas pesquisas, vai fazer com que ele use esse retorno do auxílio emergencial. Exatamente, essa é a situação. Qual é a aposta do governo agora, nesse momento? Segundo o ministro João Roma Neto, junto com o ministro Paulo Guedes, eles não falam mais no retorno do auxílio emergencial. Eles falam em aumentar o número de beneficiados no programa Auxílio Brasil. Isso está acontecendo? O que é que a gente está vendo aí? Era 14,7 milhões em janeiro, aliás, em dezembro. Em janeiro aumentou 3 milhões, foi para 17 milhões e meio, 17,7 milhões. No mês passado, mês de fevereiro, aumentou mais 564 mil, passou de 18,05 milhões de brasileiros. Tem uma nova fila formada aí de 50 a 100 mil agora, nesse mês de março, que deve entrar e ultrapassar esses números de 18,05 milhões. Isso está confirmando justamente o que vários comentaristas estão dizendo. Agora, isso é péssimo. Como assim, Alex? Se está aumentando o número de vagas no Auxílio Brasil, por que é péssimo? Péssimo para quem está fora do programa Auxílio Brasil. Você sabe quantas pessoas que estão esperando o retorno do auxílio emergencial? O governo sabe o número? 23 milhões de pessoas não têm Auxílio Brasil. 23 milhões de pessoas que deixaram de receber o auxílio emergencial em outubro. 23 milhões de pessoas que isso pode fazer uma grande diferença caso o governo confirme o retorno do auxílio emergencial. Por isso, eu sempre digo, é uma decisão exclusiva ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Alex, então a gente vai ter que aguardar mais um tempo. Essa é a resposta nesse momento. É aguardar e continuar com a campanha pedindo para que haja o retorno do auxílio emergencial. E o retorno é esse aqui. Dá uma olhadinha. Hashtag queremos auxílio emergencial em 2022. Tudo junto e misturado. Hashtag queremos auxílio emergencial em 2022. Essa é a situação de momento. Alex, dia 18 de março já começam os pagamentos do Auxílio Brasil, certo? Certo, dia 18 de março, final do NIS 1. Vale Gás não terá pagamento esse mês, tá, gente? Pagamento do Vale Gás só em abril. O governo pagou em janeiro, referente a dezembro, tá? Então é dezembro e fevereiro e não janeiro e fevereiro, tá? Então, dezembro, que foi antecipado, fevereiro, aí pula março, abril. Dezembro, fevereiro e agora abril, próximo mês, ok? O governo pediu um orçamento maior por parte da Petrobras, estamos aguardando, deve sair
E no próximo mês deve ter sim mais beneficiários, principalmente os beneficiários que estão no BPC. O governo tinha dito que iria pagar Vale Gás ao BPC, não pagou, mas agora está aguardando esse orçamento da Petrobras e deve colocar tanto os beneficiários do BPC quanto os beneficiários do Auxílio Brasil que fazem parte daquela renda per capita de extrema pobreza, R$ 105, ok? Essa é a situação de momento. Espero que você entenda essa situação. Eu, particularmente, e vários comentaristas compartilhamos da mesma ideia, do mesmo propósito, é que o governo erra em não trazer de volta o retorno, de trazer o auxílio emergencial. Erra feio porque está esperando muito. E quanto mais espera, esses números podem complicar a situação do presidente Bolsonaro. Eu pergunto agora a você, você acha que o governo está certo segurando o retorno, até dependendo desses números das pesquisas, ou não? Só vai usar o retorno do auxílio emergencial se realmente a diferença não cair. Dá a tua opinião sobre isso, é importante. Você já deu joinha? Já deu like aqui? É importante, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Gente, é o seguinte, estou no Instagram, estou lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva, terei o maior prazer de ter você na nossa lista de amigos. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.